Neste slide, nós vamos tratar do assunto frações. Para isso, temos duas questões que nós iremos resolver. A primeira pergunta: 300 litros correspondem a que fração de 5 metros cúbicos? Então, seria o quê? 300 litros dividido por 5 metros cúbicos. Bem, aqui eu estou dividindo volume por volume, então as unidades são compatíveis. O problema é que elas são o quê? Diferentes. Neste caso, eu posso, por exemplo, transformar metro cúbico em litro. Sendo assim, 5 metros cúbicos são iguais a 5.000 litros, já que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então a fração fica assim agora. 300 litros sobre 5 metros cúbicos é igual a 300 litros sobre 5.000 litros. Neste caso, podemos cancelar litro com litro e também cancelar os zeros aí no numerador e no denominador. Cortam 2 zeros em cima no numerador e 2 zeros embaixo no denominador. E a fração final fica 3 sobre 50. O número 3 e o número 50 são dois números primos entre si. Portanto, essa fração já está na forma irredutível. Veja que a segunda opção seria seguir por outro caminho, ou seja, transformar litro em metro cúbico. Se um metro cúbico é igual a 1.000 litros, quer dizer que 1 litro é a milésima parte do metro cúbico. Portanto, 300 litros, se eu dividir por 1.000, vai dar 0,3 metros cúbicos. Então, a fração 300 litros sobre 5 metros cúbicos vai ficar igual a 0,3 metros cúbicos dividido por 5 metros cúbicos. Cancelando metro cúbico com metro cúbico, a fração fica 0,3 sobre 5. Bem, neste caso, para ter apenas números inteiros na fração, é necessário, então, multiplicar o numerador por 10. Se eu faço isso com o numerador, também tenho que fazer o mesmo com o denominador, porque, afinal de contas, 10 sobre 10 é igual a 1. Então, estou multiplicando a fração anterior por 1, o que numericamente não altera, porém, a sua forma de apresentar que se modifica. Neste caso, 0,3 vezes 10 igual a 3, 5 vezes 10 igual a 50. Ou seja, então a fração 300 litros por 5 metros cúbicos é igual a 3,50 avos. Ou seja, a mesma resposta que no caso anterior. A diferença está o quê? O caminho que eu escolho para resolver a questão. Pode ser mais fácil ou mais difícil. Então, vamos agora para a segunda questão. 300 milímetros correspondem a que fração de 1 metro? Então, nesse caso, eu vou dividir 300 milímetros por 1 metro. Então, transformando 1 metro em milímetros, o denominador, que era 1 metro, vira 1.000 milímetros. Então, vou ter 300 milímetros dividido por 1.000 milímetros. Cancela as unidades. Também cancela 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E tem o quê? Tem como resposta 3 décimos. Também 3 sobre 10 é a forma irredutível da fração, portanto, essa é a resposta final. Aqui neste slide, eu cito a norma técnica NBR 5891 de 1977, da ABNT. Ela trata dos critérios de arredondamento. As letras A e B já são conhecidas dos alunos, né, desde lá no ensino fundamental, no que se refere a arredondar as casas decimais. Mas vamos repetir então. Se o dígito a ser suprimido for menor do que 5, o algarismo anterior permanece inalterado. Exemplo: 6,43 é arredondado para 6,4 e 58,324 é arredondado para 58,32. Reparem que o 3 no número 6,43 é menor do que 5. Se ele vai ser suprimido, portanto, o anterior não se altera, já que 3 é menor do que 5. O mesmo se aplica no segundo exemplo. Então, vamos agora para o segundo caso.
se o dígito a ser suprimido for maior que 5, então adiciona-se uma unidade ao algarismo anterior. Exemplo, 7,76. O 6 aqui é o dígito a ser suprimido. Como ele é maior do que 5, então o dígito anterior, 7, vira 8. Então a resposta fica o quê? 7,8. Da mesma forma, o número 2,679 é arredondado para 22,68, já que o 9 vai ser suprimido e ele é maior do que 5, então o número 7 é acrescido de uma unidade, então vira 8. A questão toda é quando o número a ser suprimido for o número 5. Então aí há 3 possibilidades. Primeira possibilidade, o dígito antecessor é par, né? Como está sublinhado no exemplo abaixo. Então, neste caso, este dígito permanece inalterado. Exemplo, 0,625. O dígito 5 vai ser suprimido. Neste caso, eu olho se o dígito que está atrás antes dele é par. Se é par, então esse dígito par permanece inalterado. Então vai virar o quê? 0,62. De modo semelhante, né, de modo análogo, 774,50 também é arredondado para 784, ou seja, a intenção é suprimir o 5. Só que antes dele, o algarismo é par. Então, o algarismo anterior não é alterado, ele permanece como está. Então, vira 734,50 é arredondado para 784. Segundo caso, o dígito antecessor é ímpar. Então, nesse caso, adiciona-se uma unidade a esse dígito em questão. Exemplo, 0,635. O dígito a ser suprimido é o 5, mas quem vem antes dele é um número ímpar. Portanto, esse número ímpar é acrescido de uma unidade. Então, o que era 3 vira 4. Então, ou seja, 0,685 vai virar 0,64. Assim como também o número de 18,150, o dígito 5 era para ser suprimido, para ficar com 3 casas decimais. Então, neste caso, o dígito anterior é ímpar, ele é acrescido de uma unidade, ele vira 2. Então, o número 18,150 se torna 18,2. E o último caso em que nós temos o 5 como o dígito a ser suprimido é quando após o número 5 nós temos algarismos diferentes de zero. Então, nesse caso, nós adicionamos uma unidade ao dígito anterior. Por exemplo, o número 0,6354 é para ser arredondado para 2 casas decimais. Então, ou seja, o dígito 5 é para ser suprimido. Porém, à frente dele, eu tenho um número que é diferente de zero. Então, nesse caso, o número 3 ele vai virar 4. Ele é acrescido de uma unidade. Então, o número 0,6354 é arredondado para 0,64. Pegando aqui também o caso 784,573. Então, a intenção aqui é suprimir o 5, de modo que eu escreva o número praticamente sem casa decimal, né? Bem, após o 5, eu tenho 2 números acima de 0. Então, o número anterior, mesmo sendo par, aqui, como a gente vê nesse exemplo, ele é acrescido de uma unidade. Então, vai virar 785. Essa é a resposta.